Roberto, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria muito grande e uma honra estar aqui. Olha, a honra é nossa, porque você tem uma história muito interessante. Eu vou começar o seguinte: você se tornou religioso ou se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem muito tempo, são 6 anos. E aí você então teve o interesse de estudar a Bíblia e você acabou indo para a internet para poder buscar mais conhecimento, poder entender melhor aquelas novas coisas que você tinha descoberto. Exatamente. Foi aí que você descobriu um potencial de fazer evangelismo pela internet? Exatamente. Eu comecei com o intuito de aprender mais, né? Porque logo um mês depois que eu me batizei, eu comecei a querer ajudar de alguma forma, mas também não sabia. E aí fui na internet, né, com o intuito de aprender para poder ajudar futuramente, e eu vi um site aqui da Novo Tempo até, que eu poderia fazer isso aí. Então eu já me cadastrei nesse site e comecei a responder dúvidas, e as dúvidas que chegavam, na verdade, eu pesquisava e aprendia, pedidos de oração que chegavam, tal. Eu fui me sensibilizando muito com os pedidos que chegavam e vendo a necessidade das pessoas, que era muito grande, né? E continua sendo até hoje. E com isso eu fui cada vez mais me motivando E eu acho que à medida que você foi aprendendo mais através da internet, você pensou, bom, tem mais gente aí no mesmo caminho que eu, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um suporte para essas pessoas que estão buscando entenderem a Bíblia. Você citou que chegou no site aqui da Novo Tempo. Esse início do teu evangelismo pela internet, inclusive foi aqui pela web da Novo Tempo mesmo, Exato. né? Você ajudava nas respostas, principalmente do Arena do Futuro, né? O Facebook escrito. do Arena, está escrito. Você fazia esse atendimento com os telespectadores da Novo Tempo. Exato, as pessoas enviavam as mensagens com dúvidas, pedidos de oração nas páginas do Facebook, e a gente ia respondendo, convidando as pessoas para estudarem também pelo Facebook, e teve uma aceitação muito grande, um retorno bom também, porque as pessoas estão muito sedentas da palavra de Deus, precisam muito, e talvez não encontram uma forma de poder estudar melhor e tal. E ali foi uma possibilidade que eles encontraram, e a gente sempre respondia também deles sentirem também uma mudança através do poder de Deus, né? Hoje você auxilia de forma voluntária a equipe da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o estado de São Paulo. Do estado de São Paulo e da divisão sul-americana. E da divisão sul-americana, ou seja, todo o território nacional e ainda tem a América do Sul ali, né? Tá com o espanhol afiado aí para começar a responder em espanhol? Aos poucos vai, né? Olha, só no ano passado, o trabalho do Roberto aqui foram 94 pessoas que se batizaram, e nesse ano 2017 já são 51 pessoas. Deus A seja gente louvado. nem encerrou ainda o primeiro semestre do ano, e já temos 51 pessoas batizadas. Deus seja louvado. É o poder de Deus que eu oro todos os dias para que Deus coloque cada vez mais pessoas no meu caminho, e que Ele fale através de mim para essas pessoas. E as redes sociais, o pessoal tá muito nas redes sociais. Em São Paulo, eu moro em São Paulo, a gente vê, eu pego o metrô, as pessoas não saem do telefone, todo mundo no telefone. O tempo todo, O né? tempo todo, e eu fico pensando, Senhor, como que a gente vai chegar, né, uma mensagem nossa chegar a essas pessoas? E Deus tem colocado muita gente em contato e tem feito essa obra aí que é totalmente dele, né? Agora, o Roberto, como é que funciona, assim, ser policial militar e evangelista de internet? Não sei se são duas coisas, assim, parecidas, Não muito. áreas de atuação que talvez sejam afins. É meio complicado, questão de tempo, tudo, mas a gente vai indo, né? São caminhos totalmente diferentes, mas mostra ainda mais o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, né? E Deus está fazendo através da minha coisas que nem eu imaginava que poderia acontecer. Mas olha, eu acho que uma coisa que tem em comum, acho que você fala isso também, né? É a história da proteção, né? Tanto o policial quanto o evangelista estão ali para ajudar no processo de salvação, de proteção da sociedade. Tem uma relação, não tem? Tem. O policial tem uma diferença. O policial, ele dá a vida pela pessoa,
E a pessoa, a sociedade em si, às vezes critica muito O o policial. policial, sem saber o que se passa realmente por trás, tudo que é meio complicado. E já o evangelista não, a pessoa está indo pedindo ajuda, com necessidade, então ela chega de uma outra forma e acaba sendo mais fácil o contato, tudo, para gerar esse tipo de coisa. Você estava falando da dificuldade de tempo, né? Porque você é voluntário, faz isso nas suas horas vagas. O teu Exato. trabalho é como policial militar. Policial civil. Policial civil, desculpa. Vamos dar uma olhadinha numa foto que a gente tem aí de como funciona mais ou menos o trabalho do Roberto. Olha só a situação do Roberto. Ô Roberto, ali naquela foto, qual é o processo? Você não está com uma ocorrência ali e aí você aproveitou o tempo para poder... Se eu almoço um pouco rápido e eu tenho 10 minutos, eu ligo meu computador do carro mesmo, e o tempo que eu tiver disponível eu aproveito para poder responder as pessoas que buscam e mandam mensagens, né? E você tem ajuda? Tem mais gente que se engaja nesse projeto? Você tem uma equipe ou é só você? A gente está buscando mais pessoas para que ajudem para poder interagir também e tal. E aos poucos vem surgindo pessoas, Deus tem colocado. Pois é, porque se a gente tivesse mais pessoas com esse teu intuito, né, de ajudar as pessoas a conseguirem encontrar essa verdade que elas buscam, seria tão interessante e a gente, muitas vezes, inclusive como cristãos, né, a gente tem uma dificuldadezinha de sempre criticar o veículo de comunicação. Então, Exato. porque televisão não tem nada que presta. Antigamente era, rádio não tem nada que presta. Aí hoje em dia, internet não tem nada que presta. A pessoa fica ali naquelas redes sociais, passando a timeline, não acrescenta em nada. Mas as pessoas, elas continuam sedentas, né? Com certeza. E tá cheio de gente com dúvida, consumindo o seu tempo livre para conseguir sanar as dificuldades que essas pessoas têm. Então, Exato. existe um campo missionário realmente ali na internet. Muito grande. Eu acredito que a internet, ela pode ser uma bênção ou uma maldição na vida das pessoas, como qualquer outro veículo. Uhum. E acho que nós, como cristãos, a gente tem um papel de poder tornar a internet uma bênção na vida das pessoas. Uhum. Se a gente não faz isso, com certeza a gente sabe que tem um inimigo de Deus que vai tornar a internet uma maldição e colocando disponíveis materiais Tá terríveis. cheio de gente trabalhando para produzir um material terrível na internet. A gente Exato. recentemente teve toda essa história, por exemplo, de baleia azul, né? A gente sabe que muito do que se é consumido de conteúdo na internet é pornografia, Com certeza. pornografia infantil, inclusive, né? E a gente então precisa gerar demanda diferente nesse mundo virtual, né? Que a gente vive. Eu acho que é possível a gente ter um comprometimento maior com a obra de Deus. Uhum. Todo mundo passa bastante tempo com telefone, nas redes sociais e tal. Mas nem todos acabam compartilhando coisas interessantes ou dedicando um tempo ali para conversar com uma pessoa que precisa, que manda um pedido de oração, enfim, muitas pessoas precisam. E talvez quando a gente começa a fazer isso nas nossas redes sociais, as pessoas elas vão começar a olhar de uma outra forma e ver que podem contar com você. Pô, essa pessoa, ela posta mensagens de Deus, isso começou a acontecer comigo também. Na minha, de tantas pessoas verem materiais e tal, pessoas que eu nem conhecia, mandaram pedidos de oração e tal. Pô, você não pode me dar um conselho, não pode me ajudar. Enfim, então eu acho que se todo mundo fazendo isso aí, seria realmente fantástico. Nossa, muito bom mesmo. E o interessante é o seguinte, a gente não está conversando aqui com um pastor, a gente está conversando com um profissional, né? Exatamente. Ele é policial civil, tem a prática dele profissional, então todos nós que temos as mais diferentes áreas, mas somos cristãos, estudiosos da palavra de Deus, podemos colaborar. Com certeza. E são muitas as histórias, né, Roberto? Nossa, muitas eu tenho uma aqui que eu achei incrível, o caso da Andréia. Ela é filha de militar, se envolveu com um usuário de drogas, com quem ela inclusive teve a primeira filha. Ela entrou no mundo do crime, das drogas, era agredida pelo então marido na época, foi presa, sofreu muito para conseguir reconstruir a vida dela e você mantém contato com ela desde 2013. Exatamente. Inclusive ela te deu um título. Você é o rei da paciência, ela diz. Exatamente. É a Andréia. Andréia. A história dela é muito, muito linda pelo
que Deus tem feito na vida dela. E foi realmente momentos muito complicados dela não querer, às vezes, conversar mais com a gente. Mandava algumas mensagens que não queria mais, enfim. Mas a gente acredita no poder de Deus e a gente não faz nada, né? Tudo Deus faz e a gente foi com muita calma, conversando, sempre procurando incentivá-la a estudar a Bíblia. E às vezes ela sumia e voltava. E quando foi o ano passado, até teve a ajuda de uma obreira no Rio de Janeiro, que nos ajudou bastante, nos ajuda até hoje, a Josi. Ela foi visitá-la, levou até a igreja, acompanha ela até hoje. E aí as coisas foram direcionando de uma forma incrível até que ela foi batizada. E hoje ela já pensa também em se tornar uma evangelizadora pela internet. Exatamente. E você deve conversar com muita gente que não faz nem ideia de quem você seja, né? Ah, muita gente. Como você é. Não, muita gente mesmo. E tem a história da Socorrinha, é isso? Socorrinha. Ela mandou uma mensagem, inclusive dizendo que ia tirar a própria vida. Exatamente. E depois de muita conversa, pelo contrário, ela acabou quebrando toda essa barreira de qualquer dificuldade com a igreja e ela hoje já é uma pessoa batizada. Exatamente. Ela enviou uma mensagem, ela viu um vídeo do pastor Luiz Gonçalves pelo WhatsApp. A gente sempre envia com um link, né, de contato da página da igreja adventista oficial. E ela mandou uma mensagem escrito apenas "Quero me matar". E aí você olha a mensagem e você pensa, meu Deus. O que eu digo agora para salvar essa vida? Né? Aí a gente tem que... Por isso que eu digo sempre que a comunhão com Deus é fundamental nesse trabalho, em todo o trabalho que a gente for fazer, independente do que seja. E aí Deus vai orientando a gente, fomos conversando com ela, acalmando primeiro, depois a convidei para estudar pelo Facebook também, ela aceitou. Continuamos essa conversa, a Josi novamente, porque ela é do Rio de Janeiro, começou a manter um contato com ela, com muita cautela também, e aos poucos ela foi entregando a vida dela para Jesus até que veio o batismo. Ô Roberto, deve ser um sentimento muito legal saber dessas histórias, com certeza. Porque a pessoa poderia ter trilhado um outro caminho, né? A Andréia, na criminalidade e tudo que ela sofria, a Socorrinha poderia não estar com a gente mais hoje. Exatamente. Né? Ou, se ela não tivesse chegado a cometer o suicídio, mas estaria vivendo uma vida completamente difícil, sem uma estrutura emocional, sem a felicidade que ela vive hoje. Exato. Então, assim, é muito interessante a gente ver como a internet pode quebrar barreiras, pode fazer com que a gente converse com as mais diferentes pessoas, possa alcançar as mais diferentes pessoas com a mesma verdade que a gente acredita. E de uma maneira muito integrada, né? Que esse trabalho tenha acontecido. O contato é praticamente diário, né? Que a gente vai tendo com essas pessoas. A pessoa manda uma mensagem, eu mando outra, e isso vai criando um vínculo muito forte, apesar de muitas vezes, como você bem disse, a gente nem se conhece. E uma coisa que é muito importante nesse trabalho, e que eu acho que é fundamental, é o comprometimento que a gente tem que ter. Eu fico pensando, assim, como você falou, o que seria da Socorrinha se ninguém respondesse a mensagem, ou depois de um tempo a pessoa não retornasse mais? Então, a comunhão com Deus, o comprometimento, isso faz toda a diferença para que aconteça essa coisa linda que aconteceu do batismo. Eu acho que a única coisa que a gente precisa fazer hoje é dedicar o nosso tempo para que Deus nos use. E aí as histórias surgem, às vezes eu estou no computador lá, chega uma mensagem, eu vou me batizar, tá? Eu começo a chorar sozinho no computador, agradecendo a Deus, porque realmente é emocionante você... Claro. Deus te usar dessa forma, e que eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Claro. Agora, eu imagino que a pessoa, para atender a esses sites oficiais da igreja, elas precisam passar por um preparo, por um treinamento, para que possam desenvolver o trabalho bem feito, assim como o que você faz, Roberto. Mas quem tem interesse, quem gostaria de se voluntariar para desenvolver um trabalho como o seu, o que ela tem que fazer? Quem ela deve procurar? Ela pode mandar uma mensagem para a gente no Facebook oficial da Igreja Adventista, eu mesmo, mais pessoas. facebook.com/. Igreja Adventista. E eu e mais pessoas que respondem lá, a gente vai poder orientar direitinho para que ela possa nos ajudar. É o que a gente mais quer, é o que eu oro todo dia, para que mais pessoas surjam
e, consequentemente, mais pessoas sejam alcançadas. Muito bom. Roberto, prazer enorme ter te conhecido. Eu que agradeço demais. Pessoalmente, porque eu já tinha ouvido falar bastante do seu trabalho. Que Deus continue te abençoando, para que você fale com tantas pessoas aí pela internet, continuando salvando vidas, inclusive. Amém. Muito obrigado. Todos nós. Amém.